O Supremo Tribunal Federal publicou uma decisão que mantém a condenação do prefeito de Souza, Fábio Taironi. Quem vai falar mais sobre isso com a gente ao vivo é Paulo Roberto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Eveline. Boa tarde, amigos do Meio-Dia na Itararé. Uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin que mexe com a campanha eleitoral em Souza. E, claro, que gera dúvidas também em relação ao nosso telespectador, ao nosso eleitor, especialmente ao eleitor de Souza. Mudança de panorama, o que é que passa a acontecer a partir de agora na disputa eleitoral da cidade de Sorriso. E nós convidamos o advogado, professor do curso de Direito da Unifacisa, doutor Lafayette Gadelha, que vai nos explicar essa situação toda, a partir dessa decisão, o que é que muda. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Itararé. Na verdade, o ministro Edson Fachin já confirmou o que vinha dizendo há muito tempo, que a condenação por improbidade administrativa do atual prefeito, ela gera exatamente a suspensão dos direitos políticos, matéria que, inclusive, o ministro Edson Fachin disse que está preclusa. Quando a gente diz que uma matéria está preclusa no direito, é que não cabe mais recurso, não cabe mais nenhum tipo de pedido em relação àquilo. Então, é como se a matéria tivesse já morta. E a suspensão dos direitos políticos, constitucionalmente, Paulo, ela impede o cidadão de votar, inclusive. Sim. Imagine de ser votado. Então, quem está com os direitos políticos suspensos, mediante uma decisão da Justiça, que o condenou por improbidade administrativa, certamente não pode ser candidato. É claro que o eleitor de Souza ele vem acompanhando esse processo desde o início, ele tem mais conhecimento do que eleitores do restante da Paraíba, mas para que todos entendam, inclusive quem nos assiste em Campina Grande, em Patos, esse processo vem desde quando? Vem tramitando desde quando? Esse processo tramita desde 2009, no primeiro mandato do atual prefeito. Ele foi eleito em 2008, teve um primeiro mandato entre 2009 e 2012 e depois só voltou à política em 2016, quando se elegeu prefeito novamente. E ele diz respeito a um ato de improbidade administrativa referente à pintura dos prédios públicos do município com as cores de sua campanha, as cores exatas de sua campanha. Certa vez houve isso aqui na cidade de Esperança e a confusão foi grande também. Exatamente. Então, o prefeito tinha as cores verde e laranja e ele pintou os prédios públicos do município de maneira ostensiva de verde e laranja. E não apenas isso. Ele fez vários outros atos de promoção pessoal, colocou sua foto no jornal oficial do município, utilizou o jornal oficial do município para fazer publicidade de sua imagem pessoal. E isso gera, evidentemente, isso provocou para ele não apenas uma violação aos princípios da administração pública, mas também dano ao erário, porque ele foi condenado não apenas à suspensão dos direitos políticos, mas também a ressarcir ao erário tudo que gastou indevidamente, como também ele gerou enriquecimento ilícito para si próprio, na medida em que ele, economizando recursos que deveriam ser privados para fazer uma promoção pessoal, ele utilizou recursos do erário. Essa decisão é da última segunda-feira, mas a publicação aconteceu ontem ou já hoje? A publicação aconteceu hoje. Hoje. Então é coisa quente, recente, coisa nova, então. Exatamente. E já se sabe de que modo reage o eleitorado souzense e a população de Souza a essa altura? Bem, eu imagino que a população de Souza ela tem que ficar atenta a esse tipo de manobra, porque o atual prefeito vem se servindo de recursos meramente protelatórios, inclusive punidos pelo Supremo Tribunal Federal, que o condenou exatamente por esses recursos protelatórios em duas oportunidades. Quando ele fez um agravo de instrumento, um agravo interno, salvo melhor juízo, e quando ele também opôs embargos de declaração. Então, o eleitorado tem que ficar muito atento com esse tipo de manobra que pode provocar um verdadeiro estelionato eleitoral. Sem dúvida. Você terminar votando em alguém que não será o seu prefeito. Mas a partir dessa decisão do ministro Edson Fachin, a Justiça Eleitoral na Paraíba toma alguma medida ou ela deixa correr? Qual seria o procedimento legal nesse instante? Existe um recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral, em tramitação, em que a Justiça Eleitoral definirá o futuro do atual prefeito, se será candidato ou não. Com base nesses elementos, na ocorrência de dano erário e também de enriquecimento ilícito, como foi mostrado nos autos do processo, bem como pela total existência de suspensão dos direitos políticos, tendo em vista que a matéria está preclusa, entendemos nós que é do dever do Tribunal Regional Eleitoral, é evidente, respeitada a sua autonomia, de indeferir o registro da candidatura. Se não houver esse indeferimento por parte do TRE-PB, cabe alguma medida aos adversários, a quem quiser, por exemplo, impugnar essa candidatura? Cabe um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, mas a confiança é de que o TRE declare o indeferimento do registro da candidatura e torne o candidato inelegível. Doutor Lafayette, isso serve de exemplo para outros gestores, para outros prefeitos pelo estado inteiro? Sim, sem dúvida. Às vezes as pessoas ficam minimizando um ato dessa natureza
Mas esse é um ato muito ruim, Paulo, muito ruim para a democracia, muito ruim para o nosso Estado, muito ruim para a nossa República, porque se utilizar de um patrimônio público para fazer promoção pessoal é algo que nos remete às práticas mais nefastas do patrimonialismo do início do século passado. Isso é uma prática completamente incoerente com os valores que nós defendemos para o século XXI, para como devem ser os gestores públicos. E não custa nada lembrar que o atual prefeito ele tem uma pleiade de processos em que ele responde, desde processos criminais, tanto na área pública como na área privada. Custa nada lembrar aqui que ele responde por 2 agressões de violência doméstica contra a sua ex-esposa, contra a sua ex-namorada. E ele também tem uma série de outros processos por improbidade administrativa. De modo que a Justiça Eleitoral ela deve se atentar também para a vida pregressa do candidato, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Há de se entender que essa decisão pode gerar um clima de animosidade, de acirramento na disputa. Como é que tem sido até agora a campanha em Souza? A campanha tem sido tranquila, tem sido pacífica. No entanto, há uma série de... Entende-se que, em razão dessa decisão, é possível que haja algum tipo de animosidade. É importante que a Justiça Eleitoral fique atenta com a utilização da máquina pública, especialmente, com a utilização de programas sociais, com finalidades eleitoreiras, com as animosidades entre a militância política. Importante, talvez, inclusive, que não só em Souza, mas em outras cidades em que há esse tipo de contexto, a Justiça Eleitoral envie tropas federais para essas localidades, para evitar que o abuso do poder político, o abuso do poder econômico possa interferir no resultado das eleições. Ontem, inclusive, saiu uma decisão do TSE permitindo tropas eleitorais em 7 estados. Por enquanto, a Paraíba não figura nessa relação. A cidade de Souza, ela tem quantos mil eleitores hoje, doutor Lafayette? Souza tem em torno de 40 mil eleitores, 45 mil eleitores. Colégio eleitoral considerável, portanto. Sim, sem dúvida. E há proibições por parte dos juízes eleitorais? Como é que os eventos têm acontecido? O juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral, na minha concepção de forma acertada, vedou a realização de comícios, passeatas, carreatas, qualquer tipo de evento que gere aglomeração e que possa disseminar ainda mais o coronavírus, diante das circunstâncias em que nós vivemos. Então, todo esse tipo de evento tem sido proibido, de modo que a realização deles pode gerar multa em desfavor dos candidatos. São 2 chapas apenas concorrendo ou tem mais? São 5 candidatos. 5 candidatos. 5 candidatos. Eleição bem disputada, né? Verdade. Em Souza. A cidade de Souza, tradicionalmente, ela tem tido pleitos um tanto quanto tranquilos. Mas algumas administrações aqui e ali têm tido problemas. O eleitor, no seu modo de ver, como advogado, professor de direito, está atento a isso, tem acompanhado o par e passo? Sim, sem dúvida. Acho que o eleitor esse ano, saiu uma pesquisa recente, acho que do jornal o Globo, salvo melhor juízo, dizendo que uma das características que o eleitor mais nota nos candidatos é a honestidade, em razão dos últimos acontecimentos que têm ocorrido no Brasil nos últimos anos. Então, é importante que o eleitor esteja atento à conduta, às práticas, ao caráter pessoal do gestor enquanto pessoa e enquanto agente político. Porque isso, o prefeito, o representante das pessoas, é ele quem mostra para as outras pessoas o que a cidade é. Então, se você tem um gestor decente, um gestor que na sua vida pessoal e na sua vida pública se compromete com valores como boa-fé, como a moral, como uma reputação ilibada, certamente ele levará para a sua gestão esses valores e, com certeza, quem ganhará com isso é a população. Para o eleitor de Souza que está nos assistindo agora, a preço deste momento, passamos do meio-dia da quinta-feira, o prefeito está inelegível. O prefeito teve seus direitos políticos suspensos e, portanto, quem tem seus direitos políticos suspensos não pode votar nem ser votado. Então, pela decisão do STJ, que disse que a suspensão dos direitos políticos... Do STF, que disse que a suspensão dos direitos políticos é matéria preclusa, é de se afirmar que ele sim estaria inelegível. Em ano eleitoral, o interesse do alunado fica mais latente pelo direito eleitoral? Muito. As perguntas... As aulas remotas estão acontecendo, como faz exatamente. Isso? Eu sou professor de Direito Civil, mas os alunos hoje, às vezes, me perguntam mais sobre Direito Eleitoral do que sobre Direito Civil. Doutor Lafayette, muito obrigado por ter participado do Meio-Dia na Itararé e ter feito esses esclarecimentos à população da Paraíba. Eu que agradeço a você, Paulo. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores. E a gente volta, então, com Evelino Gonçalves, ao vivo aqui na Itararé.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e a seguir te conto as novidades do Galo e da Raposa que estão